João capítulo 6, versículo 53 em diante, vai nos dizer assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai, se não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco na sua inerrante e maravilhosa palavra, e que somente a voz do Espírito Santo seja ouvida em nome de Jesus Cristo, e que toda honra e toda glória seja só do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Quando nós olhamos para o capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme aqui escrito por João, o evangelista João, o apóstolo João, quando nós olhamos para o capítulo 6, nós nos deparamos em primeiro momento, Jesus numa manhã, atravessando o mar de Tiberíades, eu procurei ler aqui para eu não falar a palavra de forma errada, atravessando o mar de Tiberíades, Jesus então chega a um local, sobe num monte, e ele olha e observa a multidão que o estava seguindo. Havia mais ou menos 5.000 homens, diz a Bíblia Sagrada. Se você multiplicar por mulheres e crianças,
vamos dizer que havia em torno de aproximadamente 25 mil pessoas naquele lugar. É muita gente. Qual é o templo construído que comporta 25 mil pessoas? É um estádio de futebol, lotado. E havia 25 mil pessoas seguindo ali o Senhor Jesus Cristo. Jesus olha para aquela multidão e, para testar os seus discípulos, ele diz: como nós iremos alimentar esta multidão? Então Filipe lhe dirige a palavra e diz assim: pelos meus cálculos matemáticos, humanos, terrenos, natural, mais ou menos precisaremos de uns 200 dinheiro. Vai ter que precisar de muito dinheiro para a gente conseguir alimentar todo esse povo. Então Jesus vira e fala: dai vocês a eles o de comer. E os discípulos ficam sem saber o que fazer, e Jesus então responde dizendo: o que vocês têm? Tem um rapaz aqui no meio dos 25 mil, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Então Jesus manda trazer aqueles 5 pães e 2 peixes, faz o milagre da multiplicação, que você conhece bem, e naquele momento, toda aquela multidão é saciada, é alimentada, é atendida, e ninguém fica sem comer nada. Jesus alimenta a todos ali que estavam presentes. Depois disso ainda sobra 12 cestos cheios. Sobrou ainda, de 5 pães e 2 peixes, alimenta 25 mil, e ainda sobra 12 cestos cheios. Jesus faz um grande milagre. Jesus faz um milagre extraordinário, de uma grande multiplicação para alimentar aquele povo. Então a Bíblia vai nos dizer que, de repente, quando aquele povo olha e observa que Jesus fez aquele milagre, que Jesus fez algo que alimentou a todos, atendeu a necessidade de todos, diz a Bíblia que então eles querem pegar o Senhor Jesus e já elegê-lo como seu rei. E Jesus, percebendo isto, Jesus se afasta da multidão. Jesus se retira deles, porque a missão de Jesus não era essa. Jesus tinha que ir na cruz do Calvário. Ele não estava ali para ser o rei, para ser coroado rei dos judeus. Ele estava ali para cumprir a missão de ir ao Calvário e morrer pelos nossos pecados. Então Jesus, ele sai de perto deles, vai para um monte reservado orar, e diz a Bíblia que então, na parte da tarde, os discípulos entram em um único barco e saem ali daquela região, navegando em direção a Cafarnaum. E quando eles vão e atravessam, no meio da noite, Jesus vai ao encontro deles andando por cima das águas. Eles se assustam ao ver o Senhor Jesus por cima das águas. Jesus diz para eles não temer, que era ele. E Jesus termina de chegar com eles em Cafarnaum. Logo na manhã seguinte, aquelas 25 mil pessoas, elas viram que só o barco com os discípulos havia partido. E elas viram que Jesus não foi com os discípulos naquele barquinho. E ficaram observando à beira da orla da praia se havia algum outro barquinho que de repente havia partido, e que Jesus tivesse ido de repente num barquinho a sós. E elas não viram, e saíram procurando Jesus lá. Não encontraram. Então elas deduziram: bom, se os discípulos atravessaram de lá, vamos para lá também para a gente encontrar, quem sabe Jesus está com eles. Então diz a Bíblia que todos estes começam a pegar seus barquinhos e começam a navegar para Cafarnaum. E lá vai as 25 mil pessoas, ou 5 mil homens, como você preferir, atravessam o mar e chegam a Cafarnaum. E quando chegam do lado de lá, quem é que está lá? Os discípulos e o Senhor Jesus. Ao encontrarem com Jesus, eles dizem assim: Rabi,
como que o Senhor veio para o lado de cá? Como que o Senhor chegou aqui? Ou seja, a gente viu os discípulos partir sem o Senhor. Como é que o Senhor veio para cá? Como quem estivesse cobrando satisfações do Senhor Jesus. Jesus vira para eles e diz assim: olha, vocês não estão aqui por causa disso. Vocês estão aqui por causa do pão que vocês viram multiplicar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui por causa do que eu posso oferecer a vocês. Então eles viram, e num debate rápido, eles dizem para Jesus: Moisés, no deserto, Deus enviou o maná que desceu do céu e alimentou os nossos pais. E Jesus vira para eles e fala assim: ó, só que o maná verdadeiro que desceu do céu sou eu, o pão vivo que desceu do céu. E Jesus vira e fala para eles: quem se alimentar de mim não morrerá. Só que eles não estão entendendo nada, eles ainda estão com uma visão natural. Aí eles viram e dizem assim: nos dá desse pão então. Eles continuam com o foco no pão, na necessidade material, na necessidade terrena. E aí Jesus então começa a discursar para eles, e Jesus diz para eles: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida. Mas quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá para sempre. Aí eles levam um choque com essa resposta e com essa frase. Porque eles começam a olhar e dizer: mas espera aí, ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho da irmã Maria? Ele não é o filho do irmão José? E como é que ele vem falar que ele é o filho de Deus? E agora ele vem com essa história que tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Que conversa estranha é essa? Que conversa doida é essa? Não, esse discurso é duro demais. Esse discurso é muito forte. Essa palavra é muito pesada, muito comprometedora. E eles se escandalizam. E Jesus está observando tudo isso. E aí Jesus diz lá, a Bíblia Sagrada, que Jesus, vendo isso neles, o versículo 60, eles falam: muito, pois, dos seus discípulos, quando ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Com base nessa introdução que eu dei aqui para vocês, eu quero trazer a seguinte mensagem: quais as nossas motivações para seguir a Jesus? O que é que motiva você e eu a virmos buscar o Senhor Jesus? Quais são as motivações que faz com que você sirva Jesus, ouça a palavra dele, frequente a igreja, seja a igreja, recebeu Jesus como teu Salvador, se batizou nas águas ou vai se batizar? Quais são as suas motivações para você hoje dizer assim: eu sou crente? Quais são as motivações que estão por detrás de você dizer assim: eu sou evangélico, eu sou uma evangélica? E esse texto vai nos servir não como pano de fundo, porque a Bíblia não é um pano de fundo. A Bíblia é o texto principal de qualquer mensagem. Ela não é o pano de fundo de uma mensagem. Então, na verdade, a minha mensagem é que vai ser o pano de fundo da Bíblia. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, em primeiro lugar, uma motivação totalmente errada e depois a motivação certa. Acredito que você é inteligente e já pegou algumas coisas do que eu falei. A motivação errada, e que infelizmente muitas pessoas estão andando nela, nos dias atuais,
é justamente a desse povo aqui. Essa multidão dos 5.000. Eles passaram a seguir a Jesus, em primeiro lugar, pela motivação dos sinais que Jesus fazia. Se você olhar o capítulo 6 e o versículo de número 2, lá está escrito assim, que grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos, sobre os doentes. Então, essa motivação aqui, ela já está errada. Por quê? Ué, pastor, Jesus não pode operar milagres? Jesus não pode operar nos doentes? Claro que pode. Claro que faz. Jesus cura qualquer coisa. Eu não duvido disso. Mas nós não servimos a Jesus porque Ele cura os doentes. Nós não seguimos a Jesus porque Ele faz sinais miraculosos. Nós servimos a Jesus além disso. Eu creio que você não está aqui por causa de uma cura, você está aqui por causa do curador. Porque quando nós passamos a seguir a Jesus para atender uma necessidade nossa, no momento que essa necessidade é atendida, nós ficamos desmotivados a continuar seguindo, uma vez que o que precisamos já foi nos dado. Consegue entender isso? Então você veja, por exemplo, não tem nada a ver com Jesus o que eu vou falar agora, mas apenas a título para ficar melhor, eu vou ilustrar. Na época das eleições, como nós tivemos agora, os políticos, os candidatos e candidatas, nos procuram você, procura eu, procura todo mundo. Por quê? Porque eles têm uma necessidade. Qual que é a necessidade deles? O seu voto. Então eles te procuram. Eles se empenham em ter um contato mais próximo com você. No momento em que eles conseguirem atender a sua necessidade, que é ganhar o seu voto, e eles forem eleitos, cadê eles para te procurar de novo? Cadê eles para ir atrás de você de novo? Cadê eles para poder se interessarem realmente pela sua pessoa e não pelo seu voto? É muito diferente em um candidato estar preocupado com você e um candidato estar preocupado com o seu voto. A mensagem aqui não é sobre política, a mensagem aqui não é sobre partido nenhum. Eu só estou dando uma ilustração para comparar com esse povo. Esse povo está seguindo, a Bíblia diz, grande multidão o seguia por causa dos sinais. Não diz que o seguia por causa de quem ele era, ou melhor, de quem ele é, porque ele não morreu, ele está vivo. Não o seguia por causa de quem ele é, mas o seguia por causa dos sinais que ele fazia. E agora vem uma segunda questão. Qual que é a segunda motivação? Jesus multiplica os pães para eles. Jesus faz o sinal da multiplicação. Eles veem o quê? Opa, é bom demais seguir esse Jesus. Se eu estiver doente, Ele cura. Se eu tiver fome, Ele me dá de comer. Pronto, não preciso nem trabalhar mais. É só andar na terra com Jesus, que eu sempre vou estar bem de saúde e comendo do bom e do melhor. Eles não estavam olhando para Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o sacrifício, o Cordeiro vivo, que tira o pecado do mundo. Eles não estavam olhando com esses olhos, eles estavam olhando com um olhar de que, opa, ali eu posso ter as minhas necessidades atendidas. E hoje em dia você acha que é diferente? Quantas pessoas, infelizmente, procuram
a religião por motivações erradas. Não, vai lá porque lá você vai ganhar um carro. Vai lá porque lá Jesus vai te dar uma casa. Não, vai lá porque Jesus vai te dar dinheiro. Não, vai lá porque você nunca mais vai ser pobre. E as pessoas começam a buscar a Deus e a Jesus por motivações terrenas. Então nós temos aqui um exemplo de motivação errada. Olha o que diz lá no versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quer dizer, eu só reconheço ele como profeta porque ele fez um milagre de atender uma necessidade minha. Aí tem aquele hino que diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Só que para esse povo aqui não era assim. Para esse povo se Jesus fizer, ele é profeta. Se Jesus não fizer, não é profeta não. Não serve para nós. Então eles estavam totalmente motivados da maneira errada. Decidiram crer, decidiram acreditar por causa de um motivo errado, de um motivo que o próprio Jesus revela. Olha o versículo 26, João 6, 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus está dizendo para eles: não é essa a razão adequada, a motivação correta. Eu sirvo a Jesus, e os sinais são consequências. Eu sirvo a Jesus, e os milagres são consequências. Eu sirvo a Jesus, e o que vier ou não vier é lucro. O importante é ter o meu Senhor e Salvador na minha vida. Então é isso, e não o contrário. Eu vou servir a Jesus porque eu quero um milagre. Eu vou buscar Jesus porque eu quero determinada coisa. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele tem poder para curar paralíticos, dar vista aos cegos, fazer falar os mudos, ouvir os surdos, arrancar câncer, AIDS, abrir porta onde não tem porta, prosperar pessoas em meio à crise da pandemia. Ele tem poder para qualquer coisa, mas não é isso que deve motivar-nos a estarmos seguindo o Senhor Jesus. E aí, o que acontece, meus irmãos? Jesus apresenta para esse povo qual é a verdadeira razão pela qual eles deveriam servir a Ele. Jesus mostra para eles que muito mais do que uma cura de enfermidade, do que uma multiplicação de pão para matar a fome, muito mais do que isso, é Ele como o pão da vida na alma deles. Jesus está dizendo assim: olha, receber a cura é bom? É. Receber multiplicação de prosperidade é bom? É. Mas o principal, eu estou dando para vocês, eu estou dando a mim mesmo. É isso que Jesus estava falando com eles. Só que quando Jesus falou com eles assim, ó, acabou a fila do pão, hein? Acabou a fila da cura. Eu já dei cura, eu já dei pão. Agora eu estou oferecendo
o Senhor Jesus para você. Vocês querem? Aí sabe o que eles fizeram? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Sabe o que isso aqui está falando? As 25.000 pessoas abandonaram Jesus. Porque só ficou os 12, está no versículo 67. Só sobrou os 12. Os outros 5.000 homens, com mulheres e crianças, que dá mais ou menos 25.000, abandonaram Jesus. Viraram as costas literalmente e foram embora. O que é que nos motiva a seguir a Cristo? Será que se Jesus não dá a mensagem que você quer ouvir numa pregação, você vai abandoná-lo? Será que se Jesus não dá um milagre que você tanto pede, você vai deixá-lo? Será que se Jesus não fizer o sinal que você tanto clama, e pede, ora, e fala com Deus e tal, e faz campanha, e faz jejum, e faz propósito, será que se Deus não te dá, você vai virar as costas também? Porque Deus, Ele tem 3 respostas. Para tudo que nós precisamos, Deus tem 3 respostas. Sim, não e espere. E meus irmãos e minhas irmãs, e aqueles que nos assistem, não também é resposta de Deus. Tem muita gente que fala, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí Deus fala assim, não, eu vou orar de novo. Não, eu vou orar de novo. Deus fala comigo. O Senhor ainda não falou comigo. Aí Deus fala, não, eu preciso de uma resposta. Mas Deus já falou, é não. Não também é resposta de Deus. É muito gostoso ouvir sim, muito bom, principalmente quando o sim está em sintonia com o nosso sim. É maravilhoso, quando o seu sim e o sim de Deus se encontram, é extraordinário, mas quando o nosso sim se encontra com o não de Deus, será que vamos fazer como 5.000? Vamos abandonar? Vamos dar as costas? Há quanto tempo nós vamos ficar nos permitindo desmotivar pelas questões que acontecem no nosso dia a dia? Hoje eu não vou no culto, porque eu não estou me sentindo motivada. Hoje eu não vou, porque eu não estou me sentindo bem. E hoje eu estava falando com Deus em particular, e quando eu estava lendo esse texto aqui, Deus falou lá dentro do meu coração. Se Jesus estivesse hoje nessa pandemia do Covid-19, e Jesus estivesse aqui, em pessoa, no sentido carnal, porque espiritual, Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo, mas se Jesus estivesse aqui na terra, carnalmente, será que Jesus abandonaria os cultos? Será que Jesus abandonaria você? Será que Jesus viraria as costas para você por causa da Covid?
Será que Jesus iria virar para mim, para você e dizer assim, ó, me desculpe, mas eu agora vou ficar em casa. Se você precisar de alguma coisa, a gente se fala pela live. Você acha que se Jesus estivesse aqui, ele faria isso com a igreja dele, com a noiva dele? E o que é que essa pandemia tem revelado no meio da igreja de Cristo? Quantas pessoas abandonaram o Senhor Jesus nessa pandemia? E eu não estou falando de gente lá do mundo, não, eu estou falando dos crentes. Quantos crentes abandonaram a casa de Deus com a desculpa da pandemia? Porque se a pessoa falar assim, não pastor, eu não vou porque eu não quero me contaminar. Ok. Principalmente se estiver na idade de risco, se tiver uma diabetes, tiver todas aquelas propensões que é mais perigoso para essas pessoas, até é válido seguir as orientações médicas. Em nenhum momento estou falando para não seguir. É válido. Mas o que não entra na cabeça é um crente, ou uma crente, que para ir na casa de Deus não pode. Covid. Mesmo que na casa está sendo atendido todas as recomendações concernente a isso, tem álcool gel, tem distanciamento social, está todo mundo de máscara, o único sem máscara sou eu, porque estou pregando. Mesmo que esteja sendo atendido todos os protocolos de segurança, não, eu não vou por causa da Covid. Mas se você ir no shopping, essa pessoa está lá. Se você for no centro da cidade, nas lojas que estão fazendo promoções da Black Friday e eventos do fim de ano, Natal e Ano Novo, e várias promoções, você vai encontrar esse irmão lá, você vai encontrar essa irmã lá. No meio da fila do caixa, todo mundo aglomerado, disputando produtos, e ele está lá com a máscara dele, ela está lá com a máscara dela. Se você for no supermercado, você encontra com ela. Para ir na casa de Deus eu não posso, mas para ir no shopping tudo bem. Mas para ir no supermercado, tudo bem. Ah, mas eu tenho que fazer compra. Ué, e você não tem que cultuar a Deus, não? O que é mais importante, o pão ou o pão vivo que desceu do céu? Então, se você observar quantas pessoas estão abandonando a Cristo, virando as costas para o Senhor. Se Jesus estivesse aqui, eu tenho absoluta certeza que ele estaria assim, nas ruas pregando, evangelizando, falando da salvação, mas ele não perderia um culto. Sabe por quê? Porque diz aqui no versículo de número 59, que Jesus, quando falou essas palavras, que ele era o pão vivo, e quem comesse da carne dele, bebesse do sangue dele, viveria para sempre. Jesus estava dentro de uma sinagoga. Ele estava dentro de um lugar de culto a Deus. Ou seja, se você trazer para os dias atuais, Jesus estava dentro de uma igreja quando falou esta mensagem. E aqueles 25 mil que acredito que não couberam dentro da sinagoga, tinha gente até na rua, na calçada, em cima das árvores. Quando ouviram esta mensagem, largaram e abandonaram o Senhor Jesus. Então, qual é a motivação? O que te motiva a vir na casa de Deus? Você sabia que tem pessoas que são motivadas pela massa? Você sabia disso? Tem gente que vai na igreja porque todo mundo está indo, aí ele pega e vai também. Tem gente que quer ficar numa certa denominação porque lá é cheio, aí ele quer ficar lá também, lá é cheio, eu fico lá com o povão.
motivações totalmente erradas. Totalmente erradas. Os maiores sermões que Jesus pregou, os maiores e melhores, ele pregou para uma pessoa só. Quando Jesus pregava para as multidões, foram os sermões mais simples, mais tranquilos. Mas aqueles sermões profundos, maravilhosos de Jesus, foi para uma pessoa. Quando ele vira e diz, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, ele está falando para uma mulher. Ele não está falando para uma multidão. Quando ele vira para aquele homem lá e diz assim, é necessário você nascer de novo. Ele está falando para um homem. Então esse é o nosso Jesus. E olha que interessante. Eu falei para você das motivações negativas. Existem inúmeras outras, mas o tempo não vai me permitir falar mais sobre as negativas. Eu tenho que adiantar a mensagem. Mas antes de eu falar para você as motivações corretas, olha que interessante. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. Jesus, ele sabe exatamente se eu e você cremos ou não. Jesus sabe se nós temos as motivações certas ou não. Jesus sabe se nós buscamos a Ele pelo caminho correto ou não. Jesus sabe. Nada fica escondido de Jesus. Nada fica encoberto de Jesus. E interessante também, sabe o que é? É que Jesus, ele não quebra princípios para manter a multidão. Jesus, ele não quebra princípios para manter os 25 mil. Ele fala a mensagem que precisa ser falada, ele fala a mensagem que eles precisavam ouvir, e quando eles ouvem esta mensagem, eles interpretam que é um discurso duro. Eu não estou vendo nada de duro nesse discurso, mas eles entenderam assim. E aí eles começam a ir embora, e vai indo embora, 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Vai indo embora todo mundo. E Jesus está vendo eles indo embora. Jesus está observando cada um deles voltando para trás. Deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa que Deus está colocando no meu coração para falar. Você que está decidindo ir embora, você que está decidindo voltar para trás e abandonar tudo. E quando eu falo ir embora, não é ir embora no sentido de uma mudança de cidade, é ir embora da casa de Deus, é ir embora da presença de Jesus, é voltar atrás. Você que está pensando em voltar atrás com a sua fé, voltar atrás com o seu chamado, o Senhor está dizendo aqui, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou olhando e observando cada passo para trás que você está dando. E nesta noite, Deus está estendendo uma oportunidade para que você pare de andar para trás e passe a andar para frente, seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, Jesus está vendo eles se afastarem. E interessante que Jesus não quebra princípio para segurá-los. Jesus não começa, não, peraí gente, por que vocês vão? Não, peraí gente, vem cá, eu quero salvar vocês,
Jesus não fica se humilhando para eles, Jesus não fica implorando que eles fiquem, Jesus não fica dizendo para eles, não, nós vamos readaptar, eu vou mudar aqui, qual que é a melhor maneira que vocês gostam, para que vocês não possam ir embora. Jesus não desce da posição, Jesus não quebra princípio. E hoje o que é que nós vemos? Se numa igreja começa a sair 1, 2, 3, 4, 5, o que acontece? A direção da igreja, o pastor da igreja, ele começa o quê? Não, irmão, vem cá, aquela preocupação enorme, vai atrás do irmão, vai atrás da irmã, preocupado, vem cá, o que aconteceu? Alguma coisa não te agradou? É a bateria, eu mudo de lugar. É o louvor, eu mudo o estilo do louvor. É a luz, eu mudo a luz. Não, tem que pintar de preto, pinta de preto. Tem que botar aqui um canhão e apagar as luzes todas para ficar aquele ambiente de boate. A gente faz. Aí hoje você vê o quê? Você vê líderes se contorcendo e se flexibilizando de tudo quanto é jeito para segurar os 25 mil. Só que os 25 mil não quer Jesus, os 25 mil quer pão. Eles não querem Jesus, eles só querem pão, eles só querem aquilo que satisfaz a carne deles. Então você pode fazer de tudo. Se tiver algum pastor me assistindo aí, é bom ouvir isso. Você pode fazer de tudo, que você não segura 25 mil. Para de fazer isso. Deus chamou o pastor para que ele siga os passos do Senhor que o chamou. Deus chamou o pastor para que ele mostre à igreja aquilo que o Senhor da igreja quer que seja mostrado para ela. Deus chamou o pastor para pregar a verdade para a igreja, ainda que ela não a goste de ouvir. Embora, claro, que quem não vai gostar de ouvir não é igreja. Porque quem é igreja de verdade ama estar aos pés do mestre, aprendendo do Salvador. Quem é ovelha de verdade não dá trabalho, não quer ir embora, não se afasta, não olha para trás. Quem olha para trás, se afasta, é bode. Uma vez o pastor Benigno nos ensinou e ele disse que a ovelha, ela abaixa a cabeça e aceita. O bode fica querendo te dar cabeçada. O bode fica querendo te confrontar. Então nós vemos aqui que Jesus, ele não quebra os princípios para segurar ninguém, porque ele vira para eles, no versículo 67, só sobrou os 12, gente, de 25 mil ficar só 12, pensa, você tem uma igreja de 25 mil membros, hein, pastor Cícero? Você tem uma igreja de 25 mil membros, de repente você vem fazer o culto, só tem 12, os 25 mil foram embora, sem te dar satisfação alguma. Aí Jesus vira para os 12. A gente espera o quê? Que Jesus, gente, vai atrás desse povo aí, vê se a gente recupera, nem que seja uma parte. Jesus não, ele vira e fala assim, vocês querem ir também? Vocês também querem ir com eles? Porque Jesus está dizendo o que com isso? Qual é a mensagem? Quer dizer que Jesus está sendo insensível? Quer dizer que Jesus está sendo frio? Que não ama ninguém? Que não está nem aí para quem está indo embora? Não, não é nada disso. Porque se Jesus ele fosse assim, ele não entregaria a própria vida por nós no Calvário. A maior prova de amor é Jesus morreu por você e por mim. Então não é uma questão de insensibilidade, ou frieza, ou falta de amor da parte de Jesus, não. Não é isso. É que Jesus sabe o valor que ele tem. Jesus sabe quem ele é, e ele está ali para salvar a todos que vêm a ele.
Ele está de braços abertos para receber a todos que querem Ele. Mas aqueles que não o querem, aqueles que não o desejam, aqueles que não dão a Ele o valor verdadeiro que Ele tem, o que Ele pode fazer? Ele vai se desvalorizar por causa destes? Não. Porque na verdade quem precisa de salvação é eu e você. Ele é o Salvador. Quem precisa de Salvador somos nós. Jesus não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Jesus. Então, meus irmãos, ele diz para eles, querem ir, vão. E aqui começa a verdadeira motivação para seguir a Cristo. Qual é a verdadeira motivação para seguir a Cristo, pastor? Versículo de número 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Qual é a primeira motivação aqui para servir a Cristo? Não tem outro igual, não tem outro que possa substituir, não tem nada que se compara a Ele. Quando Pedro diz, para quem iremos nós? Pedro está dizendo, tu és incomparável, tu és maravilhoso, tu és o único. Nada neste mundo preenche a ausência de ti na minha vida. Eu não me importo com o pão desse mundo, eu não me importo com shopping, eu não me importo com Black Friday, eu não me importo com loja do centro da cidade, eu não me importo com pandemia, com Covid. Nada pode substituir o Senhor na minha vida e na minha alma. Ele está reconhecendo e dizendo, para onde eu vou? Que isso, eu não vou perder o seu culto jamais, Jesus. Eu não vou perder jamais a oportunidade de estar na tua casa, Jesus. Eu não vou perder uma oportunidade de estar na tua presença, Jesus. Sabe por quê? Porque não tem ninguém como tu, Jesus. Então a verdadeira motivação, porque você vê o pastor nos cultos, os pastores, os obreiros, as missionárias, tem culto, nós estamos aqui. Abriu o templo, nós estamos aqui. Por que é que você vê a gente tantas vezes aqui, e tem gente que não entende, nossa, para que tudo isso? Para que ir tanto na igreja? Não basta só ir no domingo. Ei, aqui não é a igreja católica. Na igreja católica, a pessoa vai na missa no domingo, bate o cartãozinho dela lá e acha que já preencheu a sua obrigação. Ninguém aqui vem por obrigação, ninguém aqui vem para bater cartão. Nós nos reunimos aqui para adorar, para congregar, para comungar com Ele, para receber a sua palavra, para louvar e exaltar o seu nome, e nós fazemos isso com prazer, porque para onde iremos nós? Então a primeira motivação é essa. A segunda motivação, Pedro vira para ele e fala, tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, por que é que nós somos motivados a seguir a Jesus? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Não adianta em qualquer outro lugar que você for, liga a tua TV, liga o teu YouTube, olha lá na rede social, você não vai achar a palavra de vida eterna nas pessoas, nos YouTubers. Você só vai encontrar aqui, ó, as palavras de vida eterna que Ele deixou e que Ele fala conosco. Pedro está dizendo para ele, eu não tenho ninguém comparado a ti, e somente ti tem palavra de vida para minha alma. Terceira motivação, ele diz para ele ainda aqui, no versículo de número 69,
E nós temos crido. E nós temos crido. E nós temos crido. Aleluia, já fazem 2020 anos que ele subiu, e ele disse: eu vou voltar. E nós temos crido. Ele disse: eu vou buscar a igreja, e nós temos crido. Ele disse: sejam separados para mim, e nós temos crido. Ele diz: entregue a vida a mim, e nós temos crido. Ele diz: pregue o meu evangelho, e nós temos crido. Ele diz: eu enviarei o Consolador, e ele enviou, e nós temos crido. Nós não abrimos mão de crer, nós não abrimos mão de acreditar. Eu não acredito na Covid mais do que acredito em Jesus. Isso seria um insulto. Hoje os crentes estão acreditando mais na pandemia do que no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje os crentes obedecem mais aos critérios da pandemia do que se obedecesse aos critérios sagrados da Escritura. Eu não estou dizendo para você desrespeitar autoridades médicas. Eu não estou dizendo para você ignorar a pandemia, porque ela está aí, ela existe, ela é verdadeira, ela é perigosa. Eu não estou falando isso. Mas eu estou vendo pessoas abandonando Cristo por causa que acreditam mais nas mensagens da pandemia do que na mensagem do Evangelho. Sabe o que a pandemia está fazendo na terra? Ela está separando os que são verdadeiramente fiéis. É isso que ela está fazendo. A pandemia está revelando o joio no meio do trigo. A pandemia está passando a peneira e está mostrando aquele que realmente é fiel e aquele que não é. Oh, glória, aleluia. Glorifique ao nome de Jesus por um minuto. Glorifique ao nome de Jesus por um minuto. Porque o crente verdadeiro, meus irmãos, a crente de verdade, minhas irmãs, ele está preparado para qualquer coisa. Diz a Bíblia que Paulo estava com alguns irmãos, e um dos irmãos pegou um cinto, tirou da calça, enrolou Paulo com esse cinto e falou assim: assim farão com o dono desse cinto. E o dono do cinto era Paulo. Quando ele chegar em Jerusalém, e não queriam deixar Paulo chegar em Jerusalém, porque ele lá seria preso, seria condenado. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo virou e disse assim: eu estou pronto, eu estou preparado a passar tudo o que tiver que passar, mas eu vou cumprir a minha missão. Ou seja, o que Paulo está falando? Ele diz para mim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava dizendo: se eu vivo para Cristo, eu já morri para esse mundo. Então, se por acaso, se Paulo estivesse em nossos dias, se por acaso Paulo morresse de Covid, ele não estaria nem um pouco se importando com isso. Paulo não seria aquele crente: ai meu Deus, a Covid, ai meu Deus, a pandemia, ai meu Deus, a segunda onda. Paulo não estaria nem aí para isso, porque ele ia falar: oh glória, oh aleluia, vai abrindo aí, porque eu estou chegando para tomar café com Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou dar um abraço em Davi e vou ver o meu Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, você deve tomar todos os cuidados, mas você não pode largar Jesus por causa desses cuidados. O que eu estou vendo é isso. Eu estou vendo crentes abandonando Jesus por causa da pandemia.
abandonando a fé por causa da pandemia, se escondendo atrás da pandemia para praticar aquilo que já estava dentro do coração. E a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que eu creio, mas eu não pratico o que eu creio. Eles estão falando assim: eu não saio de perto de ti, Jesus, porque não tem ninguém igual ao Senhor. Eu não saio de perto de ti, Jesus, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. E eu creio. E a prova da minha fé é que eu não saio, eu fico contigo, Jesus. Os 25 mil foi embora, mas eu não largo você, Jesus. O mundo inteiro pode se corromper, mas a igreja não vai se corromper. O mundo inteiro pode entrar e mergulhar no pecado, mas a igreja vai ser renovada no poder do Espírito Santo, aleluia. Oh glória! A igreja é renovada em qualquer tempo, porque ela tem a guarda, a proteção divina. Deixa eu lhe dizer, eles disseram mais uma motivação: nós cremos e conhecemos. Nós cremos e conhecemos. A nossa fé não é irracional. A nossa fé não é burra. A nossa fé não é ignorante. A nossa fé não é emocional. A nossa fé é racional. Eu conheço Ele. Eu conheço a palavra dEle. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu não abro mão. Por isso que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, a última motivação correta, ele disse assim para eles, verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que te motiva a vir aqui? Porque você conhece o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que te traz aqui? Porque você crê no Cristo, o Filho de Deus. E Ele está acima de crise econômica, crise de pandemia, de qualquer coisa que possa existir. Ele está acima do diabo, do inferno, da ameaça dos homens, das leis malditas, ao contrário da palavra na terra, e de toda a devassidão que esse mundo está mergulhado. O meu e o seu Jesus não é um homem normal. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra e nós queremos Te servir pelas motivações corretas. Não temos para onde ir, a não ser ir para os Teus braços, ir para os Teus pés, ir para o Calvário, buscar a Tua presença, ir para a Tua presença que é maravilhosa, porque só Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Senhor, venha neste momento fortalecer a Tua igreja, a servir a Ti pelas motivações corretas, aqueles que andaram para trás, aqueles que abandonaram, aqueles que recuaram. Ó Senhor, traga-os em nome de Jesus, que eles possam receber nesta noite a renovação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, que eles possam receber o toque do Senhor para virem para a Tua casa pelas motivações corretas. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe os irmãos da rede social em nome de Jesus.